Entre 1928 e 1971, o Pier 21 foi a porta de entrada no Canadá para milhões de imigrantes. Isto enriqueceu nossa cultura e sociedade e levantou a alma desta nação para sempre. Através destes anos, 1 milhão de pessoas passaram por essas portas. No grupo de imigrantes encontrava-se uma família portuguesa. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje, no programa Está Escrito, o pastor Bill Santos apresenta o tema Nova Terra, Novo Lar. Em 14 de junho de 1958, meu pai e meus avós chegaram à costa canadense pelo Pier 21 de Halifax à procura de uma vida melhor. Após 48 horas de viagem de trem, eles chegaram em Toronto, onde pensavam estabelecer seu lar. Havia miséria e trabalho pesado, ajustando e aprendendo. Mas olhando para trás, quase 50 anos depois, percebemos que foi a melhor decisão que eles poderiam ter tomado. Ao nós nos dirigirmos para a história de José desta semana, as notícias do encontro de José com seus irmãos e todos os eventos relacionados ao encontro chegaram aos ouvidos do faraó. Gênesis capítulo 45, verso 16. Esta nova se fez ouvir na casa de Faraó. São vindos os irmãos de José, o que agradou a Faraó e aos seus servos. Ordenou Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito e comereis da fartura da terra. Durante os 7 anos de fartura, José construía vastos armazéns e estocou grãos de ótima qualidade na região fértil do Nilo. Graças à liderança divina e à obediência de José, o Egito tinha comida em abundância. Agora, ao ouvir que os irmãos de José voltariam ao Egito vindos de Canaã, Faraó concordou com o plano de seu primeiro-ministro. Sua resposta encorajadora nos indica claramente que tudo era de acordo com a sua aprovação. Todos na corte do faraó aplaudiram a decisão de José. Imaginem o carinho e o respeito que essas pessoas deviam ter por José ao ponto de ressaltarem tão generosa atitude. Então os irmãos de José fizeram como o faraó os aconselhou. Eles devem ter partido com grande entusiasmo, ainda tentando acreditar na tamanha graça que lhes foi mostrada. Ao voltarem para Canaã com seus animais de carga e os carros de transporte que lhes foi dado, José nos deu um conselho. Versículo 21. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó e deu-lhes também provisão para o caminho. A todo eles deu a cada um mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E ao seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para seu pai para o caminho. Assim despediu seus irmãos e ao partirem ele disse-lhes: não contendais pelo caminho. Os irmãos de José não apenas tinham fartura para comer durante a viagem, mas também tinham novas roupas. Eles tinham tudo o que precisavam e tudo em abundância. Estes homens deviam estar realmente elegantes quando retornaram a Canaã, uma terra árida, decorrente de longos anos de seca e fome. Não há dúvida que na viagem eles passaram por pessoas morrendo de fome, animais morrendo, já mortos nos 5 ou 6 dias de viagem para Canaã.
E ali estavam eles com os animais carregando abundantes provisões, seguidos por uma fila de carruagens que transportaria esposas, filhos e demais membros da família ao Egito. No entanto, note a diretriz dada por José: não contendais pelo caminho. Ele conhecia estes homens. Não é maravilhoso encontrar esses pequenos detalhes nas Sagradas Escrituras? Séculos se passam, mas a natureza humana continua a mesma. De forma prática, eu acredito que ele disse isso porque, de repente, eles perceberam que estavam mais ricos e mais bem alimentados, e estas mudanças poderiam trazer todos os tipos de reações negativas. Súbita riqueza ou promoção podem ser experiências prejudiciais tanto para os que estão envolvidos quanto para os que estão ao seu redor. José havia dado ao seu irmão Benjamim mais do que os outros demais irmãos. Ele deu a todos provisões e roupas novas, mas para Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 trocas de roupa. Verso 25. Então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai e lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Mantenha em mente que Jacó não sabia nada sobre o que havia ocorrido. A última vez em que havia visto seus filhos, ele se perguntou se os veria novamente. Além disso, por mais de 25 anos, ele pensava que o seu filho José estava morto. Ele estava surpreso. Não apenas seus filhos retornaram do Egito abastecidos com alimentos e roupas novas, mas com boas novas. José ainda vive. O texto bíblico diz que Jacó ficou pasmado. O texto hebraico simplesmente diz: seu coração desmaiou. Ou eu imagino que o velho homem estava tão impressionado com a notícia que ele teve um leve problema cardíaco. Em sua mente, em seu coração, ele havia enterrado a José anos atrás. Ele já havia desistido de qualquer esperança de reencontrar seu filho. E agora lhe contavam que o seu filho preferido estava vivo e que ele era um importante governador sobre toda a terra do Egito. Primeiramente, Jacó não acreditou neles. E então, verso 27. Quando, porém, lhes contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito e disse a Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e verei antes que morra. Neste ponto, as Escrituras dizem que seu espírito reanimou-se. Quando seus filhos relataram o que José havia dito e quando ele viu a generosidade egípcia diante dos seus próprios olhos, Jacó reconheceu que seus filhos estavam lhe contando a verdade. José estava vivo. Percebendo isso, o espírito de Jacó voltou a viver. A partir daquele momento, penso que Jacó estava com apenas um pensamento e objetivo em mente: ver seu filho novamente. Ele se esqueceu dos bens que estavam do lado de fora de sua tenda. Ele nem pensou em comer, mesmo estando com muita fome. Ele pensava em uma única coisa: o encontro final da família com seu amado filho. O velho Jacó havia aprendido algumas lições sobre o que aconteceu quando ele não andou e falou com Deus. E por essa razão, ele queria ter certeza de que Deus estava guiando os seus passos. Esta era uma grande mudança para todos da família. E então, mesmo de malas prontas e já no início da viagem, chegada a Beersheba, próxima à fronteira sul de Canaã, ali ele pede para parar. Antes de avançar a viagem, ali ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor seu Deus. Felizmente, Jacó havia amadurecido, tornando-se experiente e sábio. Ele parou e esperou, desejando entender se a ida para o Egito seria acompanhada e abençoada por Deus.
Deve ter sido um momento maravilhoso quando à noite ele foi acordado pela voz de Deus chamando: Jacó, Jacó. Aqui estou, respondeu ele tranquilamente. E Deus disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai Isaque. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e certamente te farei tornar a subir. E teu filho José estará contigo na tua morte. Este foi um grande momento, não apenas para Jacó e sua família, mas também para todo de Israel. Esta é uma profecia referente à maravilhosa saída do povo de Israel do Egito. Deus não disse a Jacó quanto tempo eles ficariam no Egito, nem descreveu a Jacó quão grande essa nação se tornaria. Sabemos que eles permaneceriam no Egito por mais de 400 anos. Sabemos também que Israel se tornaria uma nação com uns 3 milhões de pessoas durante esses anos. Mas tudo o que Jacó sabia era que Deus iria com eles para o Egito e que faria de sua família uma grande nação. E isto era tudo o que o velho homem precisava ouvir no momento. Agora ele poderia prosseguir em paz. Mas a última grande promessa de Deus era de que ele, em algum momento, traria os hebreus de volta a Canaã, apropriadamente chamada a Terra Prometida. Jacó estava lidando com uma experiência totalmente nova. Ele estava sendo solicitado para mudar seu estilo de vida. Perderiam ele e os seus descendentes seus princípios? O que vemos aqui não é apenas uma família em mudança, é uma nação em mudança. Assim que Jacó e sua família deixassem Canaã, não ficaria nenhum israelita para trás. Eles representaram Israel. Eram 70, sem contar as esposas dos filhos de Jacó. Se eles se mudassem para o Egito, eles seriam uma nação dentro de uma nação. Por isso Jacó disse: Senhor, eu quero ouvir sua voz aqui. Somente quando soube que Deus estava no controle, ele se moveu. Eu me impressiono com isso. Tenho dito uma porção de pontos negativos sobre Jacó nessa série e penso que este é um bom momento para enfatizar o lado positivo de Jacó. Este Jacó de Gênesis 46 não era tão jovem. De acordo com Gênesis 47, verso 9, ele havia atingido a idade de 130 anos. Não há dúvida de que ele estava curvado, enrugado, cabelos e barbas brancas. Estava com a idade considerada por muitos avançada para fazer tamanha mudança. Aqui está o motivo que eu me impressionar com Jacó. Ele não temia desafios. Se soubesse que Deus estava no comando. Se isto significa deixar o país de origem para reajustar a vida em lugar totalmente novo, que assim seja. Os riscos e as novidades não o assombravam. Que maravilhosa atitude! Quando Jacó recebeu a aprovação divina no altar de Berseba, ele não olhou para trás. Verso 5 de Gênesis 46. Então Jacó se levantou de Berseba e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Também tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito Jacó e toda a sua descendência com ele. Então Jacó e os seus filhos se direcionaram para o Egito, com os seus carros levando as suas esposas e crianças, filhos e filhas, netos e netas e todos os seus pertences e rebanhos. No momento em que eles chegaram no Egito, esses sujeitos rurais, famintos, cansados, com roupas cheias de poeira, deviam estar parecendo com um bando de andarilhos carregando seus bebés chorões, seus pertences e gado. No entanto, eles entraram na grande terra dos faraós. Estudiosos estimaram que Jacó mudou para o Egito em 1876 a.C.,
no qual fez parte da era conhecida como Médio Império da 12ª dinastia. De acordo com os historiadores, este foi um período em que o Egito tinha grande poder e estabilidade. Campanhas militares e expedições de mineração pelas províncias egípcias e pelos países vizinhos fez o Egito poderoso, internacional e quase um poder mundial. Durante este período, Egito se desenvolveu muito na área de educação, escultura, arquitetura e literatura. Este era o Egito para o qual Jacó e seus descendentes estavam chegando. Posso até imaginar o respeito e a admiração que eles sentiram ao marchar para dentro de um mundo tão belo, desenvolvido de magnificência cultural, belas cidades, povo próspero. Você pode até imaginar o que os egípcios devem ter pensado deste bando de caipiras cruzando os portões da cidade. Eles poderiam até rir deles se desejassem, mas o Deus Jeová estava com eles e isto os tornava invencíveis. José tinha esperado por este dia glorioso. Ele tinha sonhado com este encontro por mais de 25 anos. Finalmente este dia chegou e seus soldados mandaram uma mensagem de que a caravana qual ele tanto aguardava já poderia ser vista no horizonte. Judá viajou na frente para pedir instruções, mas José não deu nem mandou instruções. Ele pulou na sua própria carruagem e foi ao encontro de seu pai. Então chegou um momento maravilhoso, mais um momento que as palavras não podem expressar. Gênesis 46, verso 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e tendo-lhe se apresentado, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Imagine como deve ter sido aquele momento. Após mais de 2 décadas, Jacó abraça seu filho, aquele que ele achava estar morto. Após tudo o que ele passou, José abraçou seu idoso pai, um homem de quem teve tanta saudade e quem pensava que jamais veria outra vez. E pensando neste glorioso encontro, minha mente se volta para outro encontro que irá trazer aos olhos lágrimas de felicidade. O encontro final, essa é a esperança de todo filho e filha de Deus. E nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que conforto este texto nos traz, que momento maravilhoso será esse, quando o povo de Deus se unir na presença de Cristo. Não existem palavras suficientes para descrevê-lo. Escritores de música parecem fazer isso da melhor forma. James Black, escritor de hinos, colocou em palavras há muitos anos atrás, quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso em luz romper, e aos remidos triunfantes meus Jesus se apresentar, e chamado então eu for, sim, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar,
Quando os salvos ressurgidos atingirem o porvir e chamado então eu for, sim, lá estarei. Naquele dia, nós ouviremos o soar de uma trombeta. Naquela manhã maravilhosa, nossa família inteira será reunida para sempre na presença de nosso Senhor. A realidade é que nenhum laço de família pode o levar ao céu. Apenas através de Cristo é que você pode ser incluído na sua família celestial. O que nós realmente precisamos neste momento é a profunda garantia que somos de Jesus. Só assim podemos olhar com esperança para esse último encontro em família, na nova terra, nosso novo lar. Com som de tormentas, venha anunciar, Cristo está vindo nas nuvens do céu. Então pelos portais abertos, Ele passa com seus anjos, o universo inteiro está a olhar o Rei, e em poder seu nome fundar. Nosso Pai que estás nos céus, o maior desejo do nosso coração nesta hora é que um dia com os nossos entes queridos possamos nos reunir com a família celestial e viver para sempre com Cristo. Torne isso uma realidade na vida de cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Todos nós, às vezes, temos a terrível sensação de medo e solidão. Mas não há alguém que nos tome pela mão e ande conosco através da vida? Amigo, você não precisa andar só. Há uma forte mão estendida para alcançar a sua, a mão de Deus. É este Deus que lhe desejamos apresentar. Inscreva-se no curso bíblico Encontro com a Vida. Poderá sentir o toque dessa forte mão em sua vida. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Obrigado por estar aqui conosco. Estaremos aqui na próxima semana, no mesmo canal, no mesmo horário. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.